Um jogador que saiu do Piauí, sua terra natal, para cravar o seu nome como um dos maiores artilheiros da história do Sport Recife. 16 gols marcados, com a camisa do Leão. Atrás apenas de Traçaia e Djalma, ícones da década de 1950. Um atleta que, com a camisa da Seleção Brasileira Sub-20, conquistou o título do torneio de Toulon, na França, em 95, o que o fez muito chamar a atenção de outras grandes equipes do futebol do país. Se você quiser conhecer tudo sobre a carreira do ex-jogador Leonardo, continua neste vídeo até o final, compartilhe esse vídeo para todos os teus amigos, que eu vou te contar depois da vinheta. Picos é uma cidade que está localizada na região centro-sul do estado do Piauí, distante cerca de 307 quilômetros da capital Teresina, e é conhecida por ser a cidade maior produtora de mel do Brasil, chegando a abastecer também o mercado europeu. Foi nessa linda cidade, banhada pelas águas do rio Guaribas, que em 13 de junho de 1974 nasceu Leonardo Pereira da Silva, ou simplesmente Leonardo, jogador que começou nas categorias de base do time da cidade, a Sociedade Esportiva de Picos, vindo a compor o elenco do time principal, que em 1991 disputou o Campeonato Piauiense e, com o auxílio de grandes exibições do atacante Leonardo, faturou o primeiro título estadual da sua história, após bater na final o tradicionalíssimo River. Aquela conquista garantiu o time de Picos na Copa do Brasil de 1992, vindo a enfrentar na primeira fase a equipe do Fluminense. O jogo de ida ocorreu no estádio Albertão, na capital Teresina, e o time carioca venceu por 4-2. Porém, o que mais chamou a atenção foram os 2 gols marcados por Leonardo a favor do Picos, aos 6 e aos 24 minutos do primeiro tempo. A Sociedade Esportiva de Picos disputou naquele ano a Série B do Campeonato Brasileiro e foi eliminada após terminar seu grupo em 5º lugar entre 8 participantes. Um jogo que chamou a atenção ocorreu no dia 23 de fevereiro, no estádio do Arruda, em Recife, onde o Santa Cruz venceu o Picos por 6-1, sendo o único gol piauiense marcado pelo atacante Leonardo, que chamou a atenção dos dirigentes corais que se interessaram em contratá-lo, mas o Sport Recife acabou passando na frente e no segundo semestre de 1992, Leonardo desembarcava na Ilha do Retiro. A fera demorou para acordar, mas quando acordou não teve quem parasse. O primeiro gol de Leonardo com a camisa do Sport ocorreu no dia 13 de abril de 94, na vitória por 4-0 diante do Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe. Naquele mesmo ano, Leonardo ajudou o Sport, que tinha no elenco peças como Chiquinho e Juninho Pernambucano, a conquistar o título da Copa do Nordeste, após o Leão ser primeiro em um grupo com CRB, Fortaleza e Vitória, eliminar o América de Natal nas quartas, o Bahia nas semifinais e bater o CRB na decisão. Nessa competição, Leonardo chegou a fazer 2 gols na vitória de 6-1 sobre o Fortaleza, ainda na primeira fase. Já no Brasileiro daquele ano, Leonardo marcou um gol na vitória por 5-2 sobre o Botafogo em pleno Rio de Janeiro, um na vitória por 5-2 diante do São Paulo em Recife e um na vitória sobre o Corinthians por 3-0 em São Paulo. Com a camisa do Sport Recife, foram 6 títulos de campeão pernambucano, 92 e 94 superando o Náutico na final, 97 e 98 superando na final o Porto de Caruaru e 99 e 2000 superando na final o Santa Cruz. Leonardo marcou um tanto na final de 97 contra o Porto, como também na final de 99 diante do Santa Cruz. Em 1995, Leonardo foi convocado para compor o elenco da Seleção Brasileira Sub-20, treinada pelo técnico Júlio César Leal, que disputaria o torneio de Toulon, na França. Além de Leonardo, o Sport cedeu também o meia Juninho Pernambucano e o zagueiro Adriano, que se juntaram a outras promessas como Leandro Machado, do Internacional, Fábio Baiano, do Flamengo e Hermes, do Corinthians. O Brasil foi líder do grupo com Inglaterra, Angola e Malásia, e nas semifinais bateu a Escócia, antes de bater a anfitriã França na grande decisão. O bom futebol mostrado no Sport Recife chamou logo a atenção do Vasco da Gama, que o contratou visando a disputa do Campeonato Brasileiro no segundo semestre daquele ano. Antes do Brasileiro, o Vasco da Gama disputou a Copa do Presidente da Rússia, lá em Moscou, e lá Leonardo anotou seu primeiro gol com a camisa vascaína,
em jogo em que o Vasco venceu o Mechelen, da Bélgica. O Vasco estreou no Brasileirão contra o Santos na Vila Belmiro e o time paulista abriu 2-0, até que logo depois, Leonardo marca 2 belos gols e empata a partida, dando um fôlego ao time cruz-maltino, que venceu de virada por 5-3. Mesmo com os gols de Leonardo, o Vasco da Gama fez uma campanha bem abaixo do esperado, apenas um 20º lugar entre 24 participantes. Visando a disputa do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Taça Libertadores da América de 96, o Corinthians tratou logo de contratar Leonardo junto ao Vasco da Gama. E o piauiense voltou a mostrar um futebol de alta classe, tendo como companheiros de time Marcelinho Carioca, Edmundo e Tupanzinho. Marcou seu primeiro gol com a camisa corintiana na vitória por 4-0 em casa, diante do Grêmio Novo Horizontino, partida válida pelo Paulistão. Pela Libertadores daquele ano, Leonardo também deixaria o dele em jogos como a vitória por 3-0 sobre o Botafogo, nas 2 vitórias sobre a Universidade Católica do Chile, 3-2 em Santiago e 3-1 em São Paulo, e 2 na vitória de 3-1 sobre a Universidade de Chile. São 2 times diferentes, tá? Universidade de Chile e Universidade Católica do Chile. Ah, agora eu entendi! Porém, após a eliminação do Timão para o Grêmio, Leonardo perdeu espaço no segundo semestre, sendo negociado com o Palmeiras, clube que defendeu durante o Campeonato Brasileiro. Leonardo marcou seu primeiro gol com a camisa do Verdão de Parque Antártica em jogo da 6ª rodada do Brasileirão diante do Paraná Clube, com vitória alviverde por 4-1. Jogando ao lado de feras como Luizão, Djalminha, Cafu, Rivaldo e Viola, Leonardo voltaria a balançar as redes em competições internacionais, mais precisamente no dia 1º de outubro, quando o Palmeiras venceu o Bragantino por 3-0 pela extinta Copa Comebol. Entretanto, como o Palmeiras havia levado 5-1 em Bragança Paulista, foi eliminado. Em 1997, Leonardo voltaria a vestir a camisa do Sport Recife, desta vez por 4 temporadas seguidas, obtendo nesse período, como já foi citado, 4 títulos estaduais, bem como o título da Copa do Nordeste de 2000. Competição esta em que o Sport passou na primeira fase em primeiro, em um grupo que ainda tinha o Poções da Bahia, o Botafogo da Paraíba e o CSA de Alagoas, vindo a eliminar o 13 da Paraíba nas quartas de finais, o Poções da Bahia nas semifinais, antes de superar o Esporte Clube Vitória nas finais. No Brasileirão, Leonardo ajudou o Sport a conquistar a 5ª colocação. E não tem como não citar os 5 gols de Leonardo marcados na vitória do Sport por 6-0 sobre o Atlético Mineiro, em pleno estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 19 de novembro. A maior derrota da história do Atlético em campeonatos brasileiros até hoje. No segundo semestre de 2001, Leonardo acertou com um Cruzeiro para a disputa do Campeonato Brasileiro e marcou seu primeiro gol com a camisa cruzeirense no empate em 1-1 em Belo Horizonte diante do Bahia. No dia 2 de dezembro, Leonardo balançou a rede 3 vezes pela primeira vez em sua carreira na vitória do Cruzeiro sobre o Internacional de Porto Alegre por 4-2 no Mineirão. Em 2002, chegou a marcar um gol na vitória em Curitiba por 2-0 sobre o Atlético Paranaense pela extinta Copa Sul Minas, mas no segundo semestre assinou contrato com o Esporte Clube Vitória, que disputaria o Brasileirão. Marcou seu primeiro gol com a camisa do rubro-negro baiano no dia 28 de julho, em amistoso em Riachão do Jacuípe diante da Jacuipense, com vitória do Leão da Barra por 4-2, e ajudou seu clube a conquistar um honroso 10º lugar na classificação geral. Em 2003, voltou para Belo Horizonte, mas para vestir a camisa do América Mineiro. Marcou seu primeiro gol com a camisa do Coelho no dia 15 de março, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro, com vitória do América pelo placar de 3-1 sobre o Rio Branco de Andradas. Voltaria a balançar as redes na vitória de 3-1 sobre o Social de Coronel Fabriciano e na Série B, na vitória por 4-1 diante do Vila Nova de Goiás. Na derrota em casa frente ao Santa Cruz por 3-2 e no empate em 2-2 fora de casa diante do Paulista de Jundiaí, no qual Leonardo marcou os 2 gols da sua equipe. No segundo semestre de 2003, assinou com o Belenenses de Portugal, time no qual teve uma passagem razoável, com 5 gols marcados em 13 jogos disputados na Liga Portuguesa. Em 2004, voltou a vestir a camisa do Sport, porém sem o mesmo sucesso de antes.
O Sport escapou da Série C por 2 pontos, ficando em 17º entre 24 participantes. Ainda em 2004, Leonardo acertou com o Paysandu e no time de Belém do Pará ajudou a ficar em 14º na Série A, marcando gols importantes como 2 na vitória por 4-2 sobre o Vitória, 1 na vitória de 3-0 sobre a Ponte Preta e o gol da vitória do Papão do Curuzu sobre o Vasco da Gama por 1-0 no dia 7 de setembro de 2004. Em 2005, Leonardo acertou com o Santa Cruz, que naquele ano não apenas disputaria a Série B, aquela Série B que teve a Batalha dos Aflitos, Náutico, Grêmio, todo mundo lembra, mas conquistaria o acesso para a Série A, terminando a competição como vice-campeão, atrás apenas do Grêmio, que com 7 jogadores venceu um time com 11. O primeiro gol de Leonardo com a camisa do Santa Cruz ocorreu na derrota fora de casa frente ao Gama do Distrito Federal por 3-2. Em 2006, Leonardo assinou com o Guarani de Sobral, mas não conseguiu evitar que a equipe rubro-negra sobralense caísse para a segunda divisão do Campeonato do Estado do Ceará. Após uma breve passagem pelo 13 de Campina Grande, Leonardo voltou às origens e assinou com o clube que o revelou, a Sociedade Esportiva de Picos, do Piauí, que jogaria a segunda divisão estadual. Com Leonardo no ataque, a Sociedade Esportiva de Picos foi líder de seu grupo, que ainda continha o Coriçaba de Floriano e o Oeiras. Garantiu o retorno à elite do futebol piauiense ao eliminar nas semifinais o Flamengo do Piauí e garantiu o título após bater na final o Caiçara de Campo Maior. Em 2008, Leonardo voltou para Pernambuco, mas desta vez para vestir a camisa do Central de Caruaru, e ajudou a Patativa do Agreste a conquistar o 3º lugar na classificação, se garantindo para a disputa da Série C. Em 2009, Leonardo acertou com o Salgueiro Atlético Clube, visando a disputa do Campeonato Pernambucano, e foi peça importante para o Carcará do Sertão terminar o campeonato em 4º lugar, atrás apenas do Trio de Ferro da capital. Em 2010, foi a vez do 7 de setembro de Garanhuns trazer Leonardo para compor o seu elenco, porém Leonardo não conseguiu ajudar o time e o 7 de setembro foi rebaixado como último colocado da competição. Em 2011, Leonardo voltou a jogar no estado do Pará, porém para vestir a camisa do Cametá Esporte Clube, que naquele ano conseguiu o honroso 4º lugar no Campeonato Paraense, ficando atrás apenas da dupla Remo e Paysandu e do Independente do Tucuruí. Mas em 2012 a coisa foi diferente. Com Leonardo, o Cametá conseguiu a incrível proeza de desbancar a dupla Remo e Paysandu e conquistar o título do Campeonato Paraense após superar o Remo nas finais, sendo o segundo time do interior do Pará a conseguir tal feito. O outro havia sido o Independente do Tucuruí no ano anterior. Em 2012, Leonardo encerrou a carreira no Afogadense da cidade de Afogados da Engazeira, que naquele ano disputou a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Não confundir o Afogadense com o Afogados. O Afogadense é outro time. O campeonato foi disputado por 15 times em pontos corridos e o Afogadense de Leonardo ficou na 7ª colocação e viu os acessos do Xangrande e do Pesqueira. De forma muito precoce, Leonardo nos deixou aos 41 anos de idade, vindo a falecer no dia 1º de março de 2016, vítima de uma falência múltipla dos órgãos. Leonardo já se encontrava internado há um mês no Hospital da Restauração, em Recife, tentando tratar uma neurocisticercose, doença adquirida provavelmente pela ingestão de alimentos mal cozidos, como a carne de porco. O corpo de Leonardo foi sepultado em sua cidade natal, a cidade de Picos, no Piauí. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos tudo a respeito da carreira de Leonardo, um jogador de grande destaque no futebol brasileiro, principalmente nos anos 90. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!